Olá, amigos do canal História e Arte, tudo bem? Eu literalmente vou dar bom dia para vocês porque já é início de madrugada. Eu estou fazendo essa gravação e literalmente assim, aqui no canal História e Arte de hoje, eu, né, professor Marcos Paulo, como vocês já conhecem, quem já me acompanha já de algum tempo, desde o início talvez, ou foi me conhecendo nos episódios, né? Nos podcasts, tenho algumas formações, né? Comecei na área da educação propriamente dita, profissionalmente falando, em 2016, onde comecei a me profissionalizar, né? Nessa área, com história, posteriormente fazendo pós-graduações Lato Sensu, né? Com História do Brasil, MBA em História da Arte. Tive a oportunidade de fazer a docência em educação profissionalizante tecnológica, tutoria em educação à distância, todas elas lá do Senso. Segunda licenciatura antes da mudança do MEC, né? Que hoje agora não, atualmente não existe, hoje agora, desculpe o pleonasmo. Atualmente não existe mais segunda licenciatura, porém aqueles que fizeram antes da mudança do MEC, né, das características do MEC, das novas diretrizes do MEC, tiveram a oportunidade de fazer segunda licenciatura. Eu fui um dos contemplados que me inscrevi antes, no período legível, e possuo segunda licenciatura em pedagogia, e continuo estudando, né? Atualmente cursando uma pós-graduação em educação especial, além de outras formações de cursos de extensão e aperfeiçoamento e muito mais, gente. Mas o que eu quero falar hoje será bem breve. Esse podcast é um agradecimento, né? São agradecimentos, na verdade. Esse será até o título do podcast hoje, agradecimentos. Eu descobri na tarde de ontem, né, do dia anterior, que pelo Spotify, o Spotify me avisou que esse podcast, o História e Arte, que já está completando esse ano 5 anos no ar, né? 5 anos com podcasts que eu vou gravando, né? Assim, com conceitos voltados ao mundo da história, ao mundo das artes, sempre que possível conciliando os dois, história e arte, e falando de literatura, falando de filmes, séries, documentários, mangás, né? Enfim, que é a literatura em quadrinhos, né? Japonesa. Falando dos autores também, né? Literaturas nacionais, como Machado de Assis, meu favorito, não, não escondo de ninguém, meu favorito nacional. Enfim, contando história geral, história política. E hoje o Spotify me disse que o História Artes alcançou 75% de aproveitamento, de positividade, assim, por parte dos ouvintes. Então eu acho um número bem expressivo, 75%, né? Eu não esperava por isso. Teve um aumento muito, muito alto de ouvintes a nível de mundo, né? Sendo em primeiro lugar o Brasil. Eles deram 5 países colocados. Eu acho que eu não vou lembrar de cabeça, porque eu não cheguei a escrever, mas se eu não me engano é primeiro Brasil, Portugal. Posso estar não falando na sequência, tá, gente? Mas é Brasil, Portugal, Colômbia, eu acho que Equador também, Guatemala, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas a todos os países têm ouvido, né? Todos vocês, amigos de Portugal, amigos da Colômbia, dos demais países, né? Especialmente aqui os amigos do Brasil, que falaram sobre top 10 também, top 5, top 1, né? Aqueles que estão no top 10, que seguem, que estão no top 5 e no primeiro lugar, top 1. Eu fiquei muito lisonjeado em receber essa retrospectiva referente a esse ano. E eles falaram de muitas coisas, então assim, eu compartilhei algumas coisas
Eu nunca compartilhei isso dentro desses 5 anos, mas esse eu achei muito legal, né? Por esse crescimento que nunca foi patrocinado esse podcast, nunca paguei para divulgá-lo. No máximo foi uma propaganda orgânica, ou seja, divulgando de forma nas redes sociais, de forma não paga. E é muito legal ver que as pessoas estão vindo, né, pelo Spotify, pelo Amazon Alexa, pelo Amazon Music, pelo YouTube Music, né, YouTube, enfim, outros canais como iTunes, Radio Public, são muitos, gente, eu não consigo lembrar de todos, perdão, CX Rádio, se eu não me engano, né, o CX Radio. Eu não sei se o Radio eu não sei se esse site é nacional ou internacional, estou na dúvida. Mas tem outros canais que eu não lembro de cabeça, que retransmitem, né, o podcast História e Arte. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, de verdade. Esse é um podcast que não pretendo me alongar, mas literalmente agradecer. E como já comentei em outros podcasts de agradecimento, né, já chegando no final do ano de 2025, último mês, isso só me motiva a continuar, né, falando com uma linguagem simples, uma linguagem para que todos possam compreender, mesmo que eu use termos técnicos, eu sempre procuro explicar o que significa aquilo com uma linguagem simples, sejam para pessoas leigas, né, que não são da área ou que estão aprendendo agora, ou pessoas que já são da área. Sei que pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu vão tirar isso de letra, né? Com certeza, eu tenho humildade para entender isso. Assim, procuro ter humildade, né, para poder entender isso e reconhecer quando eu erro também, normal. Como, por exemplo, Love Me, tá? Ame-me. Eu quero até aproveitar esse momento para corrigir. Eu falei eu amo, né? Quando eu falei do filme Love Me, que é muito bom. Quem não viu esse podcast, ouça, vale a pena. Love Me não é eu amo literalmente é I love you, né? Love Me é ame-me, né? Ou me ame, enfim. Ama-me, né? Me ame, enfim. Seria isso, Love Me, que é um filme muito bom de ficção científica, disponível na Amazon, atualmente na Amazon, vale a pena, no Amazon Prime. Não dava nada por ele. Não dava nada por esse filme, mas ele é muito bom. Super indico para quem quiser assistir, quem desejar. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando aqui a todos os ouvintes, desde os antigos aos que começaram a ouvir recentemente, que começaram a ouvir no meio do caminho, enfim, os que estão chegando agora. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer compartilhar esses momentos com vocês de história e de arte, tá bom? Um abraço a todos, em breve novos podcasts, ainda não terminamos o ano, então com certeza haverá mais podcasts para vocês ainda até antes das festas, né? Para eu poder oferecer para vocês literalmente boas festas de Natal e Ano Novo, tá bom? Um abraço para vocês aqui do Marcos, professor Marcos, e é isso, gente. Até o próximo podcast do canal História e Arte.